é Carmen Couto Borer. Sou aposentada. Eu gosto de bater foto, gosto de ler, leio bastante. Os cachorrinhos, a Kinda e a Urp, né? Elas são, assim, umas coisinhas muito queridas pra mim, né? Meu nome é Wanda Rosa da Silva, sou auxiliar administrativo, trabalho como secretária. Eu faço um curso de informática para a área de web designer. Eu gosto de trabalhar com cores, trabalhar com mudanças. E o restante do meu tempo eu aproveito para algumas coisas de lazer, como passear, meu sorvete. Eu tenho 62 anos, tenho artrose, tenho uma prótese no joelho direito. Eu tenho artrose. A artrose foi diagnosticada em 2007. Artrite, artrose, gota, dor nas juntas. Cada vez mais esses termos fazem parte do nosso vocabulário. Elas são chamadas de doenças reumáticas e normalmente atingem as articulações, provocando dor e dificuldades de mobilidade. A osteoartrite, mais conhecida como artrose, é a mais frequente na população. Muitas vezes afasta as pessoas do trabalho ou dificulta a realização das tarefas diárias. É uma doença crônica e as causas ainda são pouco conhecidas. Osteoartrite, artrose, são processos degenerativos. E o que é um processo degenerativo? Processo degenerativo, embora o nome pareça feio, é simplesmente uma estrutura que perdeu a sua característica inicial. As articulações, elas nasceram super polidas, né? Com muita consistência, muito hidratada, com muita fibra elástica, muito colágeno, que permite os movimentos amplos da infância, da juventude, né? As articulações são pontos do corpo onde os ossos se conectam. Elas são revestidas por ligamentos e sua função é facilitar os movimentos. Em uma articulação saudável, as extremidades ósseas estão cobertas por uma cartilagem, que ajuda a absorver o atrito e o impacto. Numa pessoa com osteoartrite, ocorre a degeneração da cartilagem. Essa diminuição da área de proteção aumenta o atrito entre os ossos, dificultando os movimentos e gerando uma reação inflamatória, com dor e inchaço. Com o aumento da pressão entre os ossos, o volume ósseo das articulações tende a crescer de forma anômala. A osteoartrite ela costuma cometer algumas articulações preferenciais e aí causa dor e limitação funcional nessas articulações, causa dor e rigidez. Essa rigidez articular é um endurecimento da articulação que o paciente sente e que limita ele principalmente após um tempo de repouso. Como é que é o teu dia a dia, assim, o que tu trabalha? Trabalho como secretária, isso toma assim praticamente 8 horas do meu dia, retorno para casa, daí eu tenho atividades, eu estudo, pouco tempo eu terminei um curso, estou fazendo um outro curso, então é bem corrido para mim. Como é que foi para te lidar assim, com a dor e com essas limitações? Eu era uma pessoa que eu raramente estava em casa, sempre na atividade, ou estudando, trabalhando, ou saindo com amigos. Isso realmente mudou bastante. Antes de sentir as dores, tu tinha percebido algum outro sintoma antes do diagnóstico da tua doença? Sim, eu inchei muito, o joelho ficou muito inchado e ele não me dava mobilidade. Foi o primeiro sintoma que eu tive, sem dor, só inchaço. Eu forçava, né, algumas coisas para fazer, aí começaram as dores. Daí eu comecei a mancar para caminhar e o joelho continuou inchado. Quando a gente foi para Três Coroas, nós fomos fazer rafting com os amigos. É muito legal, mas dá um pouquinho de medo. O diagnóstico é feito a partir da suspeição pelo médico de um quadro clínico, né, uma paciente, em geral com mais idade,
que chega com esse quadro de dores, né, que vem piorando com o tempo. Então a articulação pode estar com um aumento de volume, em geral um aumento de volume mais ósseo, duro, né, não é aquele aumento de volume mais fofinho, né, de líquido dentro da articulação. E um achado característico é a crepitação articular. Então, como aquela cartilagem está gasta, o médico, ao mobilizar a articulação, ele quase que não sente, ou às vezes até ouve, aquele crepitação, aquele ruído, né? Como se tivesse osso arrastando com osso. No estágio muito inicial, o raio-x não detecta alterações. Em geral, quando há alterações radiológicas, já houve um desgaste bastante significativo da cartilagem articular. Eu não imaginava que seria uma coisa que eu teria que me cuidar a vida toda. A princípio, uma coisa temporária, um inchaço no joelho, só que não foi assim, né? Quais foram os problemas que a dor te trouxe? Caminhar demais, me ajoelhar, não tem como. Hoje eu consigo, assim, inclinar um pouco o joelho, mas se eu insistir, isso no outro dia eu não consigo caminhar direito. A osteoartrite, ela é uma doença que causa muita dor nas articulações e rigidez também das articulações. E é muito importante, assim, que as pessoas que tenham esses sintomas procurem um atendimento para não ficarem sofrendo todo esse tempo. Quando é que começaram as dores? As dores, elas começaram, isso faz uns 12, 13 anos já, começaram. Eu sentia muita dor nas pernas, né, nos joelhos. Eu não sabia o que era. E um dia estou descendo aqui a minha rampa, cheguei ali embaixo e escorreguei e caí, mas eu caí um tombo daqueles assim, né? E a dor no joelho começou a piorar. Parecia que tinha uma agulha enfiando assim no meio do joelho, assim. Eu não conseguia pisar. Fui no doutor e ele me deu uns remédios e mandou fazer uns exames. Onde foi detectado que eu tinha artrose nos 2 joelhos, na coluna lombar, na cervical, nos ombros, aqui, nos pulsos, tudo. As articulações tipicamente afetadas é joelho, o quadril, as articulações das mãos, principalmente as articulações da ponta dos dedos e a da meio dos dedos. E a primeira articulação do dedo do pé, do primeiro dedo do pé, o dedão, e as articulações da coluna. Essas são as mais tipicamente afetadas pela osteoartrite. Se eu caminhar 3 quadras, eu pago os pecados. Depois, dói para tu atravessar, para tu sair da calçada para a rua, dói para tu pisar, subir uma escada, tu senta, não consegue levantar direito, porque tudo dói. Mudou muito os hábitos de vida? Não. Teve que adaptar alguma coisa? Tive que adaptar o automóvel. Teve que adaptar o Sim, automóvel. O automóvel não pode, meu carro tem que ser automático, né? Mas assim, o que precisa eu faço, eu cozinho. Lavar a louça? Lavar a louça, não. Isso aí não vou lá na horta, planto, que é hortinha, né? Aqui quando eu, às vezes, né, brigo dentro de casa comigo mesmo, eu venho pra cá e converso com as plantinhas. Às vezes sozinha briga consigo mesma. Isso aqui é para minhas cachorrinhas, ó. Elas gostam quando estão com dor de barriga, se drogam. Olha aqui. Olha só, tem que tu vir aqui, ver cadeia, foi. O que a gente sabe que piora a dor dos pacientes com osteoartrite é a sobrecarga dessa articulação, é o uso excessivo dessa articulação. Então, em geral, por exemplo, o ritmo, o paciente acorda bem, não tem muita dor no joelho, mas aí ele passa o dia inteiro caminhando, subindo e descendo escadas, e aí lá no meio do dia, ao final do dia, ele começa a ter mais dor. Então a gente sabe que a sobrecarga dessa articulação leva à dor. Por causa dessa perda da cartilagem e uma perda da mobilidade, há uma tendência do paciente ficar mais parado. E com isso, então, há uma atrofia da musculatura, e aí a articulação então fica mais instável ainda e piora o quadro. Fazendo as coisas durante o teu dia a dia, assim, tu sente dificuldades? Se eu tiver em crise, sim. Né? Hoje eu tô bem, amanhã, digamos que eu acorde com crise, aí aquele dia para subir um degrau, 2 degraus para mim já é complicado. E em casa, assim, eu tenho bastante ajuda, tanto do pai quanto da mãe, né? Principalmente quando eu tive crises, assim, bem complicadas, eles que deram todo o apoio, assim, coisas da casa, coisas simples que eu não consigo fazer. O que
vocês notaram assim de mudança na vida dela, no dia a dia dela, depois que ela descobriu que tinha essa doença? Só queria dormir, chorar, e sentia muita dor e não podia dormir, não podia encostar o pé nem no colchão, tinha que dormir com o pé para fora da cama. E foi assim, foi uma luta muito grande. Como é que vocês ajudavam ela? Não deixava fazer nada, né? E ela ficava sempre sentada, fazia massagem nos pés. Ele faz massagem nela. Muito nervosa, é atacadinha ainda. Ela é nervosa. A Wanda? É, muito nervosa. Agora, uns anos pra cá, de sair, como a gente saía, viajava, passeava, terminou, não se faz mais. E mesmo que não é bom para ela, que dirige também, né? Forçar o pé, aquela coisa toda. Então a gente cuida muito. A osteoartrose, então, ela aumenta com a incidência com a idade, acima de 70 anos, né, 60%, 70% das pessoas têm o diagnóstico, ou seja, o médico diz que elas têm osteoartrite, mas tem um percentual grande das pessoas que elas não sentem dor, né? O médico até pode eventualmente fazer um raio-x e detectar ali os achados típicos da osteoartrite. Mas isso não significa que essa paciente tenha osteoartrite. Se ela não tem dor, né, ela não necessariamente sofre desse diagnóstico. Não existe assim medidas preventivas da osteoartrite que se possa tomar, por exemplo, já quando é jovem ainda. O que eu posso fazer para não vir a ter osteoartrite? Não tem nada muito comprovado, que a gente sabe, conhece os fatores de risco, então a gente tenta combater esses fatores de risco. Então, obesidade é um fator de risco importante, traumas excessivos, né? Existem alguns esportes, né, profissionais que estão associados à osteoartrite. Osteoartrite é uma consequência da idade? Sim, a osteoartrite ela aumenta a sua incidência, ela é mais comum nos idosos, não significando que todos os idosos tenham osteoartrite. Artrose piora com o frio? Os sintomas da artrose, a dor, ela realmente piora com o frio. Não a doença em si, mas o fato do frio e o enrijecimento, o paciente sofre mais quando está frio. Bicos de papagaio são causados pela artrose? Sim, os bicos de papagaio são causados pelo desgaste da cartilagem, que é a causa da osteoartrose. Como eu comecei a fazer o tratamento e realmente me cuidar, eu consigo caminhar um pouco mais, consigo fazer algumas coisas que eu tinha deixado de fazer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 500 milhões de pessoas sofrem de doenças reumáticas e a osteoartrite é a mais frequente. A artrose é uma dor nas juntas que dificulta a movimentação. É um desgaste acelerado, normalmente em cartilagens, é o que eu sei, começa a chegar na parte óssea. A maioria do problema do pessoal que tem isso aí é por causa da idade, né? Que a gente vai chegando a uma certa idade, vai aparecendo as dores. As minhas dores são nos cotovelos e nos tornozelos. Tem uma artrose um pouco avançada no joelho direito. Em tudo? Essas dores me atrapalham em tudo. Olha, é para trabalhar, é para caminhar, é para passear. Se existe alguma cura para essa doença, dessa artrose. Por que a gente vai gastando esse osso? As doenças reumáticas no Brasil e no mundo todo, elas são extremamente prevalentes. Primeiras 2 ou 3 principais causas, por exemplo, de falta ao trabalho, de aposentadoria precoce. Mais recentemente, a gente começou a ter terapias muito eficazes para alguns grupos de reumatismos inflamatórios. Porque antes se tinha aquela ideia, o reumatismo é coisa que não tem tratamento, eu tenho que aguentar, né? E hoje esse quadro está mudando. Tem vários reumatismos onde a gente tem tratamentos muito eficazes. No que consiste o teu tratamento? Hoje eu faço um tratamento com medicação. E eu comecei há 2 meses a fazer tratamento com acupuntura. Foi onde eu comecei a ter um resultado melhor. Antes eu raramente saía, até pela dor que eu sentia, né? Então, assim, como eu comecei a fazer tratamento e realmente me cuidar, eu consigo caminhar um pouco mais, consigo fazer algumas coisas que eu tinha deixado de fazer. E no teu trabalho, assim, mudou alguma coisa na tua rotina? Mudou porque eu tive que ser remanejada, né? E hoje eu faço uma atividade que me dá uma possibilidade de ficar mais tempo sentada. Eu não tenho aquela necessidade de caminhar.
como eu caminhava antes. Eu gosto de trabalhar, é uma coisa que ocupa a mente, tu também não pensa tanto em ti como uma pessoa que tem algumas limitações, né? A osteoartrite não tem cura. Ela é um processo de degradação, então, dessa cartilagem articular e não tem atualmente nenhuma metodologia que se consiga regenerar essa cartilagem que foi perdida. Do ponto de vista de tratamento farmacológico para a osteoartrite, nós temos, em primeiro lugar, as medidas analgésicas, são medicamentos que ajudam na dor do paciente. Existem depois os anti-inflamatórios não hormonais, que também são utilizados nesse sentido. Tem alguma coisa que você usa para osteoartrite? Em casa? Sim. De chá? De chás ou de planta? Olha, de chá só o Confrei. Confrei. Confrei aqui, ó. Que é para anti-inflamatório. Quais foram os tratamentos que mais ajudaram, assim, que a senhora fez? Eu fiz aquela infiltração. Isso aí me ajudava bastante. A injeção com corticoide. A Simvinsky. Aonde que você fez? Eu fiz nos joelhos. Nos joelhos. E fiz duas na coluna. E eu sempre tinha que tirar líquido, que inchava. E o líquido ficava que saía com água, como se diz, e o líquido que saía era amarelo, que era um horror, né? Eu tinha que tirar, que inchava e aí eu não aguentava quase de dor, né? O joelho, ele incha e produz líquido tentando defender, né? O tratamento cirúrgico é indicado quando estão esgotados as medidas conservadoras. Quer dizer, quando o processo degenerativo evoluiu, levou o indivíduo à situação penosa da dor ou da limitação funcional, tá? Em que os anti-inflamatórios, os analgésicos, os processos fisioterápicos já não resolvem mais, não ajudam mais. De forma genérica, o que se faz para tratar o processo degenerativo? Ou se substitui as superfícies de contato que estão desgastadas e dolorosas, ou se elimina as superfícies que estão desgastadas e são dolorosas ao movimento. Com a modernidade, né, essas superfícies foram substituídas pelas próteses. Você colocou primeiro a placa no joelho esquerdo, depois colocou a prótese no joelho direito. Isso. Quando eu fiz a prótese, né, coloquei a prótese, eu fiquei 10 dias no hospital. Mas sofri, que foi um horror. Só depois de 5 dias, né, que começou a aliviar. As placas são estruturas metálicas que vão parafusadas ao osso. Servem para dar uma estabilidade temporária nesses cortes que são feitos no osso, tentando reposicionar numa situação mais favorável. A placa é um elemento temporário, de utilidade temporária. Já a prótese não, a prótese está ali para substituir e ela tem que durar. Costumo dizer que a gente deve fazer uma prótese que dure um dia mais que o doente. A prótese, efetivamente, quando colocada adequadamente, uma prótese de qualidade, né, ela resolve. A prótese, ela é assim, ela me ajudou, mas assim, 1000%, não é nem 100%, tá? Que eu posso fazer tudo normal, né? Só não posso exagerar. A prótese te limita um pouco, mas entre a dor e a limitação, eu prefiro muito mais a limitação. Você é comadre da dona Carmen? Sou comadre há 32 ou 33 anos já. 31 anos. E amiga há quase 40. É. Quando eu fiz a prótese, ela que me cuidou. Ela é muito disciplinada. Ela realmente faz o que o médico manda ela fazer. Ela é muito aplicada nas fisioterapias. Ela faz o que ela tem que fazer. Então, eu acho assim que, com todos os problemas que ela enfrentou, ela está muito bem. A fisioterapia, sim, está indicada no manejo da osteoartrite, principalmente naquelas fases mais dolorosas, onde o paciente está com uma doença mais ativa, né?
e ela é importante não como medidas analgésicas, como por exemplo frio ou calor, dependendo do paciente, dependendo da situação. Depois começa com exercícios de mobilidade da articulação, para não deixar aquela articulação ficar travada. E finalmente exercícios de reforço da musculatura, né, que tudo isso tem que ser feito de uma maneira gradual, que o paciente tolere isso sem provocar uma piora daquele processo. A fisioterapia eu já interrompi, eu fiz 60 sessões de fisioterapia e já interrompi. Agora eu faço a acupuntura e a medicação. Alguma coisa de exercício físico tu consegue fazer hoje? No momento eu não faço nenhum, só alongamento, que é o que a médica receitou, e faço em casa. De uma forma geral, os pacientes com artrose, eles acabam apresentando um ciclo vicioso de dor, limitação funcional, redução da massa muscular. Então, os exercícios mais recomendados para controlar os sintomas são os exercícios de reforço muscular. Eles têm que ser direcionados para a articulação que está envolvida principalmente. E são esses que vão ajudar a articulação a não ser sobrecarregada durante as atividades do dia a dia, durante as práticas esportivas do paciente. Os alongamentos, assim como qualquer tipo de exercício, eles têm que ser tratados com cuidado, né? Por isso que é sempre importante uma avaliação prévia pelo profissional para determinar qual articulação envolvida, né? Quais os músculos que precisam ser trabalhados para que sejam orientados os alongamentos. Na verdade, a partir desse primeiro momento do fisioterapeuta, até podem ser determinados alguns exercícios que o paciente, alguns alongamentos que o paciente pode fazer sozinho também. Os esportes aquáticos, eles diminuem o risco de impacto, né? Eles são indicados para pessoas que têm artrose, principalmente nessa fase mais sintomática, onde o paciente tem muita dificuldade de iniciar o movimento, e para começar, às vezes, um trabalho aeróbico, seria bom começar no ambiente da água. Porém, o ideal, na verdade, seria associar as duas coisas, tanto o ambiente da água como o ambiente em terra, que é a realidade do dia a dia do paciente. Como é que você gasta energia? Nadando. Nadando. Agora nadando, né? E caminhando na piscina. Qual é seu hábito, então, de atividade física? Vai 2, 3 vezes? 3 vezes por semana eu faço natação. 3 vezes por semana. Tá. E a natação com orientação? É natação Não, natação com orientação. As articulações ajudam a sustentar o corpo e a amortecer o impacto. Quando aumentamos o peso, o esforço para sustentar e amortecer também aumenta. Procure controlar o peso para não sobrecarregar as suas articulações. Uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas saibam com relação à osteoartrite é que não existe um tratamento milagroso, né? E que, na verdade, o que vai conseguir aliviar os sintomas dela é que ela tenha um bom vínculo com o médico, que ela dê continuidade ao tratamento, que ela consiga ter uma boa adesão a esse tratamento que foi proposto, e que muitas vezes não é só medicamentoso, né? Vai um pouco além disso também. O acompanhamento da osteoartrite melhora muito com uma equipe ampliada, com uma abordagem ampliada, com os profissionais, fisioterapia, que a gente sabe que melhora muito. Tem alguns pacientes que melhoram muito mesmo, com reforço muscular, protegendo as articulações, né? Geralmente esses pacientes têm outros problemas associados, né? A obesidade, a depressão. Então, a presença na equipe que vai tratar dessa pessoa, nutricionistas, né, psicólogos, faz com que o tratamento seja mais completo, né? E com que a pessoa consiga ficar sem sintoma, né? Ou pelo menos com a doença um pouco mais controlada, né? Hoje em dia eu vejo cada vez mais os empresários trabalhando em prol dos trabalhadores, porque eles sabem que isso vai melhorar a qualidade do seu produto, né? E também entram nessa questão de ergonomia. Como fazer melhor os movimentos repetitivos, ou como fazer
melhora o movimento para que não lesione tanto aquela articulação, não sobrecarregue, não desgaste, né? Tenho alguns pacientes que têm acesso, por exemplo, à ginástica laboral no trabalho e que não praticavam isso, né? E que às vezes com esses 15 minutos de relaxamento e tal, alivia um pouco a dor que eles sentem também. Então, acho que é uma coisa que está retornando agora e tem ajudado muito também as pessoas com esse problema, né? Ser saudável para mim é poder aproveitar a vida, esquecer os problemas e levar em conta que tu tem algo para frente que vai ser muito melhor. Ser saudável é ser feliz, transmitir felicidade para todo mundo, alegria. O Ser Saudável está disponível na internet. Assista aos nossos programas em tvbrasil.org.br/Ser Saudável.